Queridos irmãos e irmãs, esta proclamação do Evangelho nos fala de temas muito importantes nesta preparação próxima para a celebração da Semana Maior, a Semana Santa, em que celebramos o mistério central da nossa fé, o mistério pascal. Aqui se fala hoje de verdade, de liberdade, também de paternidade e de filiação. Jesus diz aos seus interlocutores e que o hostilizavam: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Nós todos precisamos ser libertados. Nós não devemos entrar neste mesmo discurso desses adversários de Jesus, dizendo que somos descendentes de Abraão, somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Nós precisamos ter essa humildade de reconhecer que todos nós, cada um de nós, precisa ter a sua liberdade libertada para amar, para servir, para fazer o bem, porque nós temos uma tendência a sermos escravos dos nossos instintos egoístas, das nossas ambições, das nossas vaidades. Quem serve ao pecado, diz Jesus, quem comete pecado é escravo do pecado. Optar pelo pecado não é um ato de liberdade, é um ato de escravidão, de entrega da nossa liberdade a uma desorientação, a uma não orientação na direção do fim para o qual nós fomos criados, que é amar, reverenciar e servir a Deus, nosso Pai Criador, Pai de amor, e assim, na nossa conduta, na vivência do amor fraterno, no seguimento de Jesus, encontrar a nossa salvação, a nossa libertação, a nossa realização, a nossa felicidade. A verdade de que fala Jesus não é um conjunto doutrinal. A verdade de que fala Jesus não é uma mensagem ou um livro. A verdade que fala Jesus é uma pessoa, é Ele mesmo. Ele vai dizer no mesmo Evangelho de João, mais adiante, na altura do capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós precisamos ser libertados por essa verdade que é Jesus, libertados de nós mesmos, como eu disse, do pecado que nos escraviza e que nos impede de viver nessa verdadeira liberdade dos filhos e filhas de Deus, que reconhecem a Deus como Pai e que reconhecem a todos os semelhantes como irmãos e irmãs, para vivermos na fraternidade universal, no diálogo como compromisso de amor. Ao contrário, esses interlocutores de Jesus, marcados pela intolerância, pelo fechamento, eles respondem que não precisam ser libertados, porque se acham privilegiados, descendentes de Abraão. Jesus então vai dizer para eles com clareza que se fossem descendentes de Abraão, eles deveriam fazer as obras de Abraão. Qual é a obra de Abraão por excelência? É a fé. Abraão não é o nosso pai na fé? Não é aquele que ouviu o chamado de Deus e se colocou a caminho? Aquele que foi capaz de renunciar às suas seguranças e foi num itinerário na direção em que Deus indicava? Ao contrário, estes querem matar Jesus, porque Jesus anuncia uma verdade incômoda,
uma verdade que os desinstala, uma verdade que os questiona. Não é essa a razão, muitas vezes, da intolerância e da violência que às vezes nós observamos? Não é porque aquilo que está sendo dito é uma verdade que incomoda, que desinstala, que exige das pessoas uma verdadeira conversão, uma revolução mental, uma abertura de coração, e procuram então matar aquele que é a verdade. Jesus fala então da paternidade, da filiação. Eu falo o que vi junto do Pai. E vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. O pai de Jesus é Deus. O pai dos adversários de Jesus é o diabo, aquele que promove a divisão, a discórdia, a separação, que constrói muros, que semeia a mentira, as fake news, as maldades, para provocar a divisão e vencer na sua ideologia extremista. O nosso pai, respondem, é Abraão. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas vós procurais matar-me, a mim que vos falei da verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Ou seja, não são filhos de Abraão. Não basta ser descendente de Abraão. Não basta ser uma pessoa que diz professar a fé em Deus de forma genérica. É preciso de ser uma pessoa que aceita seguir Jesus Cristo, que abraça o evangelho do reino de Deus, o evangelho da fraternidade e da misericórdia. Disseram-lhe então, arrogantemente, nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Se Deus fosse o vosso Pai, diz Jesus, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, foi Ele que me enviou. Jesus é o enviado do Pai. Então, meus irmãos, vejam como esse diálogo de Jesus é um diálogo que convida à salvação. Assim deve ser o nosso diálogo também de discípulos missionários de Jesus. Devemos pregar não a nós mesmos, mas a Jesus Cristo e ao seu Evangelho. Não a uma ideologia, mas este Evangelho que é Jesus mesmo, o único mediador entre Deus e a humanidade, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Isso nos dá uma grande liberdade para abraçar o essencial e não ficar apegado àquilo que é secundário, e não ficar apegado às nossas afeições desordenadas. Na primeira leitura também, esse episódio do livro de Daniel nos mostra a liberdade desses 3 jovens, que pressionados pelo Nabucodonosor, esse imperador poderoso que dominou toda aquela região, não se curvaram diante da estátua de ouro, não se curvaram diante dos ídolos, preferiram ser lançados às chamas, confiando unicamente na intervenção de Deus. É interessante que a confiança deles não é uma confiança mágica. Eles dizem claramente, com liberdade diante do rei, nós não nos curvaremos diante dos ídolos. E o nosso Deus tem poder para nos libertar de suas mãos e das chamas. Mas se Ele não quiser nos libertar, vejam bem, eles nem exigem que Deus os liberte. Nós continuamos adorando e confiando no Senhor e não nos curvaremos diante dos ídolos. Assim também fez Santo Oscar Romero, que hoje nós lembramos, este grande santo da América Latina, que em El Salvador se colocou claramente ao lado dos pobres, ao lado daqueles que eram oprimidos, daqueles que sofriam violência. Santo Oscar Romero era um salvadorenho que, enviado a Roma, estudou na Universidade Gregoriana e doutorou-se em direito canônico, voltou para a sua terra, era um padre
exemplar, foi eleito bispo. No primeiro momento ele nem tinha tanta percepção dos desafios sociais, tinha a sua vida de padre do ponto de vista da oração, da liturgia, da vivência sacramental, uma maneira exemplar, mas ele percebeu o sofrimento do seu povo, quantas pessoas estavam sendo injustiçadas, ele viu a violência, e ele então ergueu a sua voz, a partir da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras: cesse a violência, cesse a matança, em nome de Deus, dizia Santo Oscar Romero, eu vos exorto, parai de matar, né? Santo Oscar Romero convidava todos a se reconhecerem como irmãos, como diz o Papa Francisco. Foi muito ameaçado de morte e disse claramente que se o matassem, ele ressuscitaria na luta do seu povo. E celebrando a Eucaristia, no momento da consagração do pão e do vinho, ele estava numa capela de um hospital, né, celebrando, presidindo a Eucaristia, enquanto ele levava o cálice consagrado. Então o mataram e seu sangue se mistura com o sangue de Cristo daquele cálice consagrado. Que Santo Oscar Romero interceda por nós nessa hora difícil da história, em que há tanta insensibilidade diante de tantas mortes, de tanta situação de abandono, de sofrimento, aqui no Brasil e em outros lugares também. Que nós possamos ser solidários uns com os outros, é hora de cuidar uns dos outros, na oração, nos gestos, e nós mesmos, sendo responsáveis, adotando medidas eficazes para evitar a propagação deste vírus, o distanciamento social, o uso das máscaras, a higienização, a renúncia a festas neste momento, que só servem para propagar o vírus, ainda mais com essas variantes que estão entre nós. A vivência e o seguimento de Cristo exige renúncias. Não tenhamos dúvida, nós não podemos querer um Jesus Cristo à nossa imagem e semelhança. Nós devemos abraçar a verdade do Evangelho que nos liberta e faz fraternos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.